em municípios aqui da nossa região. Vamos falar sobre o Dia do Professor. Será que o professor tem algo a comemorar nesse dia? É um dos temas também aqui do nosso informativo Nova Era. Eventos que comemoraram o Dia das Crianças em municípios aqui da região, município de Caloré, Faxinal, Mauá da Serra e outras cidades aqui da nossa região. Então tem muitos temas que você fica sabendo a partir de agora. E aqui dentro do nosso informativo Nova Era, já está na linha com a gente aqui o Sérgio Chaves, ele que é de Ivaiporã. Nós estamos comemorando o Dia do Professor. Hoje na rede estadual de ensino, escolas aqui da região, não temos aula, porque é o Dia do Professor. E aí a gente faz justamente este questionamento. Será que o professor tem algo a comemorar, ou tem muito a comemorar no dia de hoje? Será que essa profissão tem sido reconhecida como ela merece? Vou falar aqui com o professor Sérgio Chaves, ele que é o presidente da PP, sindicato, que é o Sindicato dos Professores em Ivaiporã. Professor, se estiver me ouvindo bem, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde, ouvintes deste Rádio Nova Era, boa tarde, ouvintes do Vale do Iraí, deste Paraná, desse seu programa que já se constitui num grande líder de audiência. Olha, professor, a gente tem os professores vindo aí de uma luta, de uma labuta, né, para serem reconhecidos. Aí tivemos aquele episódio do dia 29 lá, do governo de Beto Richa, todas essas questões que marcaram bastante a profissão do professor aqui no estado do Paraná. Qual que é a avaliação, qual que é a reflexão que a gente pode fazer nesse ano de 2018? Bom, Berimbau, eu acredito que de conhecimento de todo o Paraná, de todo o Brasil e até mesmo do exterior, os desabores que nós passamos no último governante. De conhecimento extremo. Primeiro, a gente teve que permanecer numa luta ferrenha para que a categoria tivesse a valorização conforme preconiza a Constituição, a valorização do magistério, conforme preconiza a lei do MEC e do Fundeb, e nós encontramos extremamente desafios fortíssimos, ao ponto de professoras, professores aposentados estarem em praça pública e sofrer um ataque vergonhoso para o Brasil, vergonhoso para o Paraná, em bombas, pelo simples fato de estar defendendo seus direitos. Defendido na época direitos com relação à valorização da categoria, mas acima de tudo também a gente defendia o direito de permanecer com um caixa financeiro que não é do governo, e sim é dos servidores públicos, chamado Fundo de Previdência, aonde o governo que deixou o mandato lançou mão dos recursos que era da própria categoria para pagamento de outros que estão na ativa. Então esse é conhecimento de todos, e nessa condição, a gente no sindicato, que somos apolíticos, o sindicato é apolítico, mas é lutador, e a luta determina que a gente tem que tomar os nossos encaminhamentos. E nessa condição, a gente tem dito sempre o seguinte: não adianta permanecermos com a categoria gritando pela valorização do magistério. Não adianta permanecer dizendo. O que mais vimos com relação às reformas e os embelezamentos das nossas escolas está na Operação Quadro Negro. Não precisa a gente falar. Todos já sabem. Porque, na verdade, houve uma perfumaria no sentido de arrumar votos e simplesmente para isso. E não para valorizar a educação pública dos filhos de nossa terra e nem para valorizar a condição do nosso professor. Agora, os professores tiveram algumas conquistas nos últimos anos. Com que esse episódio que ocorreu agora no ex-governo de Beto Richa, houve, eu até conversei com alguns profissionais, uma preocupação, avanços nem sonhar, mas uma preocupação de começar a perder aquilo que já tinha sido conquistado. É mais ou menos esse o sentimento, professor? Exatamente, o sentimento é um pouco de frustração, porque no palanque é visível os discursos de todos eles, falando da valorização do profissional da educação, falando do trabalho que vão desenvolver pela educação, e a educação para nós, quando falamos de educação, é a educação das maiorias. A educação das maiorias está no setor público. Hoje você tem um contingente de quase 80% dos filhos do Brasil estudando em escola pública. No entanto, quando se assume o mandato, acabam esquecendo. E no Paraná não foi diferente. No Paraná, inclusive, houve um ataque muito maior do que até mesmo em outros estados. Você veja bem, nós temos uma canção que é já secular com relação à ação do professor, que é a hora-aula. No Paraná, a hora-aula do professor foi desmembrada para a hora-relógio, para efeito da hora-atividade, com o objetivo de pagar menos tempo de hora-atividade. No Paraná, você tem 3 anos sem que se
faça a correção do piso salarial, que foi uma conquista dos anos de 2004, 2005, para que todos os profissionais de educação tivessem a correção do piso salarial. E quando eu falo do piso salarial, eu não estou falando só do governo do Estado, eu estou falando da luta que a gente tem que travar no cotidiano, para que os prefeitos de nossa região, em grande parte, respeitem a Lei Federal 11.738, que fala da correção do piso salarial e que muitos deles não ainda corrigiram. E aí nós temos que correr para o transtorno de ações jurídicas, que demoram bastante tempo, que você já está com pagamento atrasado, e aí vão ficar mais atrasados do que tem que correr atrás de ações jurídicas. Então, eu acho que o Estado e a população que é beneficiada pelo trabalho dos professores, porque não é fácil você trabalhar só com o seu filho em casa, já dá um pouco assim de trabalho. Agora, você imagine você trabalhar com um contingente que trabalha o professor. Um professor de disciplina que tem 2 aulas por semana, para ele ter 20 aulas, ele tem que ter 10 turmas. 10 turmas na razão de 25 só por turma, não estou pondo nem excesso na sala. Dá 250 pessoas para ele cuidar num padrão de aula. Se ele tiver 2, ele vai ter 500 pessoas. Então, veja bem, isso não merece uma valorização? É óbvio que merece uma valorização, mas o professor, ele precisa hoje, nós estamos conclamando os nossos profissionais da educação, quer seja da rede pública municipal, quer seja da rede pública apaiana, quer seja da rede pública do Estado, é que a gente faça reflexão sobre os motivos da nossa luta, porque o que se avizinha e o que se propõe para o futuro não está assim muito evidente, mas está nas entrelinhas. Por exemplo, o governador eleito do Paraná, do qual a gente faz votos que tenha um mandato profícuo de êxito e que seja realmente sensível às causas da sociedade. O governador do Paraná eleito não sentou com a categoria para discutir programas e propostas de governo para o novo mandato. A gente espera que agora, após a eleição, possamos sentar e discutir o que desejamos encaminhar para o futuro. Também temos apreensão com relação à nação. Aliás, a apreensão com relação à nação, eu quero crer que está envolvido em todas as categorias do Paraná. Mas nós, professores, um pouco mais. No governo golpista, nós avançamos em desmanche da escola com a reforma do ensino médio. Nós avançamos com relação a você diminuir as disciplinas do ensino médio e transformar ela em apenas 3. E as demais disciplinas, possivelmente trocalizadas para se fazer de forma à distância. Se não bastasse isso, agora nós temos um outro candidato que diz que o ensino fundamental, de crianças de apenas 6 anos, que é o que inicia no ensino fundamental, ele pode ser feito à distância. Aí nós não conseguimos vislumbrar esse tipo de escola que se diz. Também nós estamos ouvindo, através de várias notícias jornalísticas, que há uma conversa da questão de desvalorização da efetividade do profissional que foi elevado à condição de professor pelo concurso, com o desmanche do próximo concurso, ou seja, com a possibilidade de demissão, além de questões pequenas, tipo 13º, além de questões pequenas como terço de férias, além de você fechar as escolas, você sucumbirá toda uma categoria e certamente promoverá um desmanche educacional no país, de forma que a gente dificilmente conseguirá reconquistar em curto prazo de tempo. Agora fazendo aqui até um em resumo, que a gente tem, sempre quando vai para o palanque, seja municipais, candidatos municipais, ou estaduais, ou federais, como o professor Sérgio Chaves disse aqui, a gente tem sempre essa questão da educação como o primeiro item ali do plano de governo, e todos reconhecem que é através da educação que a gente vai transformar a sociedade. Mas como disse o professor também, depois de eleitos, nem sempre é isso que ocorre. Às vezes a gente observa, por exemplo, escolas municipais, onde o diretor tem que fazer eventos para arrecadar fundos para conseguir a manutenção da escola, onde prefeitos, por exemplo, não pagam o piso dos professores. Então, é importante que a sociedade esteja atento e observando quem realmente tem prioridade para a educação, né, professor? Pois é, Berimbau, é exatamente isso que a gente proclama. A gente proclama que as categorias precisam se envolver não só na questão da luta sindical pela PT Sindicato, mas precisa se envolver na informação da sua própria comunidade, porque a comunidade muitas vezes não sabe. Nós temos municípios aqui do Vale do Ivaí, para você ter uma ideia, que o prefeito sequer pagou o terço de férias gozado em janeiro, quando a lei diz que precisa ser pago esse terço de férias antes dele sair de férias.
Então, veja, é um descalabro total com relação a tudo isso, mas a sociedade não sabe. E a gente não encontra, às vezes, os órgãos de comunicação para fazer esse trabalho que você está fazendo. Por isso eu parabenizo por ter me convidado para conversar com você, porque é uma forma da gente fazer chegar na sociedade que a maioria dos prefeitos são resistentes e reticentes com relação a cumprir a lei federal, que obriga a pagar o piso. Nós temos municípios aqui dos maiores do Vale do Ivaí, que nós temos os alfabetizadores municipais, que estão desde janeiro sem cumprir o piso. Ora, o piso é lei federal. Se um prefeito não cumpre o piso, o que temos que fazer com ele? Requerer improbidade administrativa por não cumprimento da lei federal. E aí nós temos que avisar para a sociedade que não estamos perseguindo prefeito nenhum, mas precisamos fazer com que ele entenda que virou prefeito de uma cidade, ou virou governador do estado. Ele não está isento de cumprir as normas vigentes. Ele não foi eleito para ser legislador, ele foi eleito para ser executivo, e como executivo precisa cumprir as leis que existem no país. Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui e dizer que não é só no Dia dos Professores, não. A gente está aqui sempre à disposição, viu, para a gente debater esse tema educação, quando quiser falar sobre a luta dos professores, sejam municipais ou estaduais, a gente vai estar sempre à disposição. Mas antes de encerrar aqui, eu deixei à disposição, se o Sérgio quiser fazer mais uma observação que seja importante nesse dia, além de desejar os parabéns aí a todos os professores. Eu agradeço a sua atenção e agradeço a gentileza de ter feito contato comigo para essa entrevista. Parabenizo você pela ação, eu o conheço já há bastante tempo, eu fui vereador em Ivaiporã dos anos de 83 a 92 e já tive a oportunidade de ter contato com você lá de bastante tempo. Valorizo o seu trabalho, valorizo o crescimento que você teve na informação do Vale do Ivaí, agradeço a disposição que você deixa, o Rádio Nova Era e o seu programa, para que a gente possa conversar, mas eu encerro agradecendo tudo isso e principalmente parabenizando todos os nossos professores e professoras que dedicam todos os dias da sua vida no ensino dos filhos do povo desse Vale do Ivaí, desse Paraná e do Brasil. Mas também chamo a atenção que precisa nas reuniões de pais, que os pais perguntem para os seus professores como que está a sua vida no trabalho, na valorização feita pelo seu município, pelo Estado, porque nós temos realmente uma profissão de fé, que é ser professor, mas a gente não vive de dom, a gente vive de comprar feijão e arroz, pagar o aluguel, a gasolina e tudo mais. Por isso, precisamos ser valorizados. Um abraço, Berimbau, obrigado. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho à frente da PP Sindicato, tá bom? Obrigado. Aí o professor Sérgio Chaves falando com a gente, é da PP Sindicato de Ivaiporã, trazendo essas informações importantes. E para encerrar esse tema aqui, falando sobre o Dia dos Professores, porque se a gente for falar aqui de professor, a gente vai ficar aqui o informativo todo, sobre as dificuldades, sobre as doenças, né, a doença ocupacional, sobre professores angustiados, depressivos, tantas questões que a gente pode debater nesse Dia do Professor. É um dia de comemorar, mas é um dia também de refletir, né, tantas dificuldades que os docentes têm encontrado. Para encerrar aqui, eu quero colocar aqui no ar a fala do Mário Sérgio Cortella, que é um grande palestrista, que fala muito bem sobre educação, que tem viajado o Brasil, que tem programa também em emissoras de rádio, falando sobre educação, e hoje ele fez um quadro falando justamente sobre o Dia do Professor. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre docência relevante. A relação honrosa nesse dia da professora e do professor vale, e muito, fazer e receber um afago em relação a essa atividade que tem tamanha importância, né, na nossa vida. Afinal, quem é que não teve e ainda tem alguém que um dia nos ensinou algo, especialmente na escola, e conosco continua, né, de um modo gostoso, apreciável. Nem sempre essa relação é isenta de turbulências, como eu gosto de dizer, ela é cheia de agonias e alegrias. Ainda assim, vale demais lembrar pessoas que dedicam a própria existência a repartir conhecimento, sabedoria, valores, experiências, capacidade de cuidado. Por isso, vale sim trazer à tona que um dia escreveu Friedrich Hölderlin, um filósofo e poeta alemão que nasceu em 1770. Num romance de Hölderlin chamado Imperium, ele escreveu: "É agradável quando dois seres iguais se unem, mas é divino quando um grande homem eleve para si quem é inferior a ele." Essa frase precisa ser olhada bem para não parecer arrogância.
disse Hölderlin. É agradável quando dois seres iguais se unem, isto é, a identidade e a dignidade de professor e professora, aluno e aluna. Mas é divino quando um grande homem ou uma grande mulher eleva para si quem é inferior a ele, ou seja, faz com que aquela pessoa com a qual a gente mantém uma relação de natureza pedagógica, uma relação de ensino-aprendizagem, que aquela pessoa também cresça, né? E por isso a dedicação de tantos homens e mulheres a essa atividade, que é para elevar a vida, a capacidade e o conhecimento, ela sim tem uma marca absolutamente expressiva e vale sempre trazer à tona a noção de quanto isso é uma relação honrosa, a docência como sendo e precisando ser cada vez mais uma relação honrosa. É tempo para o conhecimento.